Produção, já tem aí o procurador do Estado de Santa Catarina, do Tribunal do Estado de Santa Catarina? Ele está com a câmera dele fechada ainda, ele tem que abrir a câmera para nós. Agora sim? Ainda não? Agora sim, agora sim. Procurador aí com a gente. Procurador, pode pôr no ar a produção para a gente aí? Pode pôr no ar para a gente? Nós dois no ar, produção? Procurador, tá me ouvindo bem? Produção, quando ele falar, abre para mim aí. Procurador doutor Aderson Flores, procurador do Tribunal, procurador adjunto do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o senhor escuta a gente bem? Perfeito, eu pedia que a produção aumentasse um pouquinho mais para mim ter o retorno dele. Quando ele falasse, produção. Procurador, é um prazer receber o senhor aqui hoje no Jornal Top News, ao vivo com a gente, nesse horário. Uma ótima audiência, uma excelente audiência acompanhando a gente. E quero agradecer desde já a disponibilidade, sempre desde o primeiro telefonema disposto, né, a comentar sobre o caso. E o caso que traz o senhor aqui hoje são as contas da Prefeitura de Tijucas e nós estamos falando do ano de 2019, não é isso? Exatamente, nós estamos falando da prestação de contas do prefeito do município no exercício de 2019. Tá certo, procurador. E qual é o maior problema nessa conta, já que a gente já sabe que é um rombo nas contas de aproximadamente 8 milhões. O senhor confirma esses valores? O que acontece é o seguinte, o Tribunal de Contas, anualmente, ele aprecia as contas dos 295 municípios catarinenses. Esse é um momento muito importante para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público de Contas, a instituição a qual eu faço parte. Nesse momento, talvez seja a atribuição principal, uma das principais dos tribunais de contas do Ministério Público de Contas, se avalia a qualidade das contas públicas dos municípios. E o que se busca? Se busca, nesse momento, verificar quando nós estamos tratando do município, que nós verificamos no exercício de 2019, é uma irregularidade escrita nas normas como grave. Uma irregularidade grave incapaz de ensejar o parecer do Tribunal de Contas pela restrição das contas. Em qual sentido? Esse apontamento, essa irregularidade. Aumenta. Não estou ouvindo. No exercício 19, ele gastou mais do que arrecadou. É como se a gente tivesse em casa, nessa residência, um orçamento, uma estimativa que se arrecadar, por exemplo, um montante de 15 mil reais anuais, mais o gasto que recebeu esses 15 mil reais que se tem de orçamento novo na nossa casa. Então, ele correspondeu a 16 mil reais anuais, por exemplo. Isso é um exemplo simples para que a gente transporte a questão para o orçamento familiar. No caso do município, que é um município de relativo porte, no exercício de 2019, nós tivemos uma arrecadação de cerca de
139 milhões e a despesa ela correspondeu a 147 milhões, ou seja, se gastou quase 8 milhões de reais a mais que se arrecadou naquele exercício. Então, a qualidade do equilíbrio fiscal no exercício de 2019, no caso do ciclo, ela ficou comprometida. O equilíbrio fiscal das contas, ele deixou de existir no exercício de 2019. Procurador, deixa eu perguntar para o senhor não tem um microfone aí, um fone de ouvido e microfone? Eu tenho algum internauta aqui reclamando que está baixo o som do senhor, ou que o senhor falasse mais perto do aparelho, né? Para ver se a gente consegue escutar melhor um pouco mais, que as informações que o senhor traz, elas são muito importantes para a sociedade que acompanha o jornal e que vai ver, né, e que vai assistir depois o Top News. Deu para acompanhar aí que se resume num caso gravíssimo, né? É grave a situação das contas da Prefeitura de Tijucas no ano de 2019. E o que a gente pode ver aqui é que o prefeito ele foi reeleito. Se ele não fosse reeleito em 2020, esse rombo de aproximadamente 8 milhões de reais ficaria para um prefeito substituto, né? Que teria que lidar com esse déficit, né? Ele foi reeleito, tá? Vai ter que lidar também, é claro, e vai ter que responder isso aí na justiça, né? Falando, Elcio, das contas de 2019, né? Em 2021, durante o ano atual, se analisará, o Tribunal de Contas analisará as contas do ano do exercício de 2020. Não sabemos hoje como foi a execução das contas do exercício de 2020. Isso será verificado pelo Tribunal de Contas neste ano. Um processo, tramitará um processo chamado Prestação de Contas do Prefeito relativo ao exercício de 2020. Mas a lógica engendrada aí, a lógica verbalizada, ela tem procedência. O déficit orçamentário, o fato de ter havido mais despesa do que receita, naturalmente ele acarreta consequências para o exercício vindouro. E se não forem tomadas medidas para equalizar a questão do gasto público e fazer um planejamento maior em relação às despesas e às receitas, certamente esse volume de déficit ele vai se acumulando e passa para os exercícios seguintes. No caso aí do município, pelo que está me dizendo, o gestor foi reeleito, então ele próprio tem que lidar com o resultado orçamentário deficitário do exercício anterior. Esses volumes, naturalmente, volumes de déficit, ele vai se acumulando e vai, não vou dizer comprometendo, mas vai tendo consequências nos exercícios posteriores. Teve problema em 2019, né? Em 2020, eu notei também, porque eu li toda a peça ali da análise do Tribunal de Contas de Santa Catarina, feita por vocês, inclusive o senhor foi o relator dessa peça, né? Onde vocês pedem também a transparência no dinheiro vindo do governo federal para a pandemia no ano de 2020. Esse detalhe é bastante importante, embora não tenha relação direta com o parecer prévio pela rejeição das contas no exercício de 2019, nós acabamos recomendando para os 295 municípios de Santa Catarina que se observe na execução das despesas a discriminação dos gastos
executados em decorrência do estado de emergência, em decorrência da pandemia. Para quê? Para facilitar e possibilitar a fiscalização pelos órgãos de controle, como é o Tribunal de Contas, como é o Ministério Público de Contas, que muitos desses gastos, em épocas de emergência, eles acabam sendo executados, acabam acontecendo em uma situação efetivamente de emergência e que não necessariamente observa os procedimentos licitatórios, justamente por causa da gravidade da situação. Então, essa recomendação aos municípios, e ao município de Tijucas também, ela diz respeito a que possibilite a transparência do gasto público num momento tão grave quanto esse, e que a própria sociedade, além dos órgãos de controle, possam verificar, possam olhar e ter a compreensão da qualidade desse gasto e da observância das normas legais para tem informações que as prefeituras receberam aí em torno de 5 milhões e 800 mil. Não sei se é o caso de Tijucas, né? Mas eu conheço prefeito aí que me relatou que foi esse o dinheiro vindo pelo governo federal, né? 5 milhões e 800 mil. E até agora não tem essa transparência aonde foi investido esse dinheiro aqui em Tijucas. Pelo menos não se acha isso no portal da transparência. Muito boa a observação aí do Tribunal de Contas de Santa Catarina em pedir essa transparência. Agora, voltando no rombo aí, no déficit de aproximadamente 8 milhões de reais nas contas de 2019, o próximo passo agora, vocês fizeram o parecer, fizeram a análise e constataram que consta isso nas contas da Prefeitura de Tijucas, né? O próximo passo agora vai para a Câmara de Vereadores para votar. O que o prefeito precisa para que essas contas sejam aprovadas, ou como é que fica para os vereadores da base aliada do prefeito, que são amplamente a maioria? Eu acredito que ele tem até os 2/3 que precisam ter para que essas contas sejam aprovadas, né? Porque ele tem 9 vereadores, 5 do seu partido, 3 e outros 4 de aliados, né? Como é que fica isso agora, essa votação na Câmara de Vereadores? O parecer prévio relativo à rejeição das contas, ele já ocorreu. Eu pude verificar que o prefeito, ele exerceu o direito de recorrer. Ele entrou no Tribunal de Contas com um pedido de reapreciação, ou seja, ele recorreu e esse procedimento, ele vai tramitar no Tribunal de Contas, vai tramitar pelo Ministério Público de Contas e vão se analisar as justificativas, vai se verificar se houve nova argumentação, se houve novas justificativas de motivos que possam fazer com que o tribunal reveja o parecer prévio pela rejeição. Mantendo-se, esse processo vai ser apreciado durante esse exercício e o resultado ele vai ser comunicado à Câmara de Vereadores. Ou seja, nessa reapreciação, o prefeito tem que ter um motivo muito forte para convencer o Tribunal de Contas, né, onde gastou esse dinheiro, que eu acho praticamente quase que impossível essa explicação convincente. O senhor não acha? Eu sei que no processo que tramitou, esse processo das contas de 2019, que já foi apreciado, as justificativas elas não foram suficientes para elidir a questão do déficit orçamentário. E como a gente já sabe, é uma questão grave e que acarreta a rejeição das contas, pela qualidade, pelo equilíbrio do gasto público. O prefeito ele já recorreu, ele tem a possibilidade de, nesse pedido de reapreciação,
demonstrar a existência de motivos ensejadores do déficit que justificariam a ocorrência do déficit. Por exemplo, uma questão costumeira, habitual nas contas públicas. Geralmente os municípios eles fazem convênios com outros entes da federação, fazem convênios com o Estado, fazem convênios com a União, né? Muitas vezes fazem empréstimos, operações de crédito, que podem gerar novas receitas. No processo originário, a manifestação foi no sentido que as operações de crédito deveriam entrar lá no exercício de 2019, mas que por algum motivo não houve o repasse das verbas. Então, o município teria se comprometido com esses gastos, teria feito os gastos e os convênios de operações de crédito, empréstimos, não teriam ingressado nos cofres públicos durante o exercício. Acontece que essa justificativa no âmbito do processo, daquele processo que já foi julgado, não foram suficientes para evitar o déficit, porque a equipe técnica do Tribunal de Contas, que é muito competente, verificou que um montante X de recursos que efetivamente deveria ter ingressado nos cofres públicos, um montante de 1.800.000, não ingressou. Bem diferente de quase 8 milhões, né? 1.800.000 para 8 milhões, está longe ainda dessa justificativa, né? Exatamente. Inferior, no âmbito do processo, não foi demonstrado que os recursos seriam suficientes para cobrir o déficit. Então, agora, no âmbito dessa ação, cabe justamente a demonstração de um montante que seria suficiente, um montante que deixou ingressar, que seria suficiente para cobrir o déficit. Procurador, para que o nosso público entenda melhor, pode-se comparar esse caso envolvendo aí, estourando aí o orçamento, né, da cidade no ano 2019, pode-se comparar ao que a Dilma fez para sofrer o impeachment? O caso das pedaladas fiscais, ele diz respeito a algo que é feito durante o orçamento para maquiá-lo, né? Por exemplo, o caso das pedaladas, foi retirado dinheiro de instituições financeiras para cobrir o déficit da União, naquele momento. O caso aqui é um pouco diferente, que talvez ele seja mais simples no sentido de que durante a execução do orçamento, durante o exercício, simplesmente se gastou mais do que se tinha para gastar. Então, você fez despesas, como eu disse antes, se na nossa casa nós tivéssemos um orçamento X e nós gastássemos durante o ano 6% a mais do que tínhamos para receber durante o ano. Vamos supor que fosse 15 mil reais o valor que se tinha para receber durante o ano. Na verdade, nós gastamos 16. Em outras palavras, esse dinheiro que faltou, ele não está coberto pelo orçamento, ele vai ter que ser tirado de algum lugar, né? Durante aquele exercício, não se tem o recurso. Então, essa solução, ela vai se perpetuando e vai se transmitindo de um exercício para o outro, e a solução vai ficando cada vez mais complexa, né, no âmbito das contas públicas. Eu diria que preocupante, né? Porque se o segundo colocado na eleição de Tijucas ganhasse a eleição, o Thiago Peixoto, ele assumiria o mandato com um rombo nas contas, já do ano de 2019, de aproximadamente 8 milhões, e não se sabe ainda o que aconteceu em 2020, né? Se tem déficit ou não,
né? E 2020, aí entra um ano de pandemia, né? Um ano muito difícil de arrecadação, né? Muitas empresas fechando. Acredito que o município teve menos arrecadação, né? E já entrou 2020, já começou 2020 com um déficit de quase 8 milhões de reais, e nós não sabemos o que aconteceu em 2020, né? Então, se um outro candidato tivesse ganho a eleição, assumiria a Prefeitura de Tijucas numa situação muito pior do que o Eloy assumiu lá em 2017, quando foi aberto para a imprensa e para a sociedade um déficit aí de quase 6 milhões de reais, né? Já num ano de 2019, com um déficit de quase 8 milhões, não se sabe o que aconteceu em 2020. Eu gostaria de voltar, né, para o assunto dos vereadores, porque é importante isso. Vem para a votação, vai para a votação para a Câmara de Vereadores, eu já fiz as minhas contas aqui. O prefeito tem 9 vereadores, 5 do seu partido e 4 da base aliada aí, né? 4 vereadores de oposição, num total de 13, acredito eu, que 9 vereadores é exatamente aí os 2/3 que ele precisa para ter essas contas aprovadas. Agora, uma vez que essas contas sejam aprovadas com esse parecer técnico de reprovação, né, de análise em reprovação das contas pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, os vereadores ficam numa situação complicada mediante a sociedade, não? Nesse momento, o tribunal, antes da apreciação pela Câmara de Vereadores, o tribunal vai analisar o pedido de reapreciação feito pelo prefeito e analisar a existência ou não de novas justificativas e argumentos para o déficit. No segundo momento, as contas vão ser encaminhadas para a Câmara de Vereadores. O Tribunal de Contas, ele faz uma... O Tribunal elenca todos os fatores graves para ensejar eventual rejeição das contas e dá um subsídio técnico para que a Câmara de Vereadores exerça uma apreciação, um julgamento político. Político no seguinte sentido: os vereadores eles têm a informação, a Câmara recebe as contas, recebe o parecer prévio do Tribunal de Contas, tem o dever de publicá-lo, de dar transparência e ensejar que a sociedade possa ter acesso a essa informação e, inclusive, possa discutir o que estamos fazendo aqui. Nós estamos dando transparência à questão do gasto público. Isso é feito pela imprensa, é feito pela sociedade. Então, a conversa em relação à Câmara de Vereadores e ao julgamento político que vier a ser feito com base no critério técnico propiciado pelo Tribunal, ela é de fundamental importância essa discussão. É a sociedade, é o eleitor, que vai buscar do seu legislador, o legislador que elegeu, a solução mais correta e que maior atenda à sociedade naquele momento. Então, o Tribunal faz o seu trabalho, o Ministério Público faz o seu trabalho, aponta questões relativas à qualidade do gasto público, a essa questão do orçamento deficitário, que é da mais alta importância para o equilíbrio das contas públicas, e a imprensa, como está fazendo aqui, o eleitor, ele também tem que buscar um resultado que atenda às suas necessidades individuais e
coletivas. Essa é a importância da discussão desse tema. E é importante que as pessoas se envolvam. Quando se fala de transparência, a gente está falando disso, está falando que as pessoas saibam o que está acontecendo no âmbito do município. Nós estamos falando de dinheiro público, né, procurador? Então as pessoas devem se interessar, né? Agora, procurador, para a gente finalizar, falamos do déficit, falamos da situação dos vereadores, né? Falamos do recurso também. Depois de esgotado todos esses recursos, né, o recurso que ele já protocolou aí no Tribunal de Contas, depois de analisados todos esses recursos, e vai para a Câmara de Vereadores, e se na Câmara de Vereadores, né, pode ser que um desses 9 aí fique descontente com o Eloy Mariano Rocha, né, nesse período, e ele não tenha os 2/3 que a Câmara precisa para aprovar as contas, e ele tem então a conta desaprovada pelos vereadores. O que isso pode acarretar ao prefeito Eloy Mariano Rocha, aqui prefeito na cidade de Tijucas? Você apontou bem essa implicação política, né? E a implicação no próprio município. O parecer do Tribunal de Contas não pode deixar de prevalecer. O julgamento de contas públicas no âmbito do município, dos municípios, ele é um julgamento político. Mas o Constituinte, para atentar para essa situação e dificultar que isso aconteça, ele elegeu um quórum qualificado para que o parecer prévio, o parecer técnico do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, ele deixe de prevalecer. Então, 2/3 do número de vereadores da composição da Câmara é o quórum qualificado para que o parecer prévio do Tribunal deixe de prevalecer. O que acontece? Como eu disse antes, no julgamento entra um papel de cobrança do eleitor, o papel de cobrança da imprensa, o papel de cobrança da sociedade para que prevaleça o critério técnico, né? Se, por acaso, e é o que é recomendável, no caso de o processo, ao seu final do processo de recurso, tenha o resultado de manutenção do parecer prévio pela rejeição, as consequências elas são políticas. O eleitor está tomando conhecimento da qualidade do gasto público, do desequilíbrio das contas públicas, e deve observar isso no processo eleitoral, e elas podem também ter implicações jurídicas em questões de elegibilidade. Não vou falar do caso concreto, mas a lei de ficha limpa, ela tem uma série de consequências, traz uma série de consequências e tornar inelegível determinados gestores que praticaram determinado tipo de ato que não é desejável em termos de contas públicas. Então essa talvez seja a principal consequência, além da consequência de fazer com que a sociedade, com que o eleitor preste atenção eventualmente naquele gestor que não atendeu às suas expectativas, mas há consequências jurídicas, na justiça eleitoral, na questão da elegibilidade. Isso passa, é claro, pela análise de cada caso concreto. Não posso dizer que o caso específico que nós discutimos agora se enquadre efetivamente. É uma análise que a Justiça Eleitoral faz por ocasião das eleições no registro de candidaturas. Tá certo. Depois tem aquela questão de ser doloso ou não ser doloso, né? Essa é a palavra, né? Para poder receber aí as penas, né? Mas tudo bem, eu agradeço muito o senhor pela gentileza de trazer esses esclarecimentos à sociedade, nesse rombo aí de quase 8 milhões nas contas da Prefeitura de Tijucas no ano de 2019, simplificando para o público entender, o prefeito Eloy Mariano Rocha, Vossa Excelência,
né, acabou gastando muito mais do que tinha no orçamento, né, e aí ficou esse rombo aí nas contas, feita aí a análise do Tribunal de Contas de Santa Catarina pelo procurador adjunto Aderson Flores, que é o relator, né, dessas análises. E a gente agradece muito, senhor, doutor, pela gentileza de nos conceder essa entrevista ao vivo aqui no jornal Top News da TV Web do portal Top Elegância. Algo mais que o senhor queira acrescentar para a gente finalizar a entrevista? É um prazer, agradeço o convite e quero dizer que o Ministério Público de Contas ele tem o objetivo de melhorar, assim como o Tribunal de Contas, melhorar a qualidade do gasto público, o equilíbrio das contas públicas, e é um prazer poder discutir isso e tornar um tema, que é um tema relativamente distante da sociedade, cada vez mais próximo para que as pessoas possam acompanhar e ter noção das consequências administrativas da gestão pública. Agradeço o convite. E que possam escolher melhor os seus gestores, né, procurador? Tá certo, eu fico agradecido, nós então vamos encerrando por aqui. Obrigado mesmo, procurador doutor Aderson Flores, né, por essa entrevista aqui no Jornal Top News de hoje, ao vivo para os nossos internautas, trazendo detalhes, né, do que aconteceu com as contas da Prefeitura em 2019. E olha que ainda vem 2020, dinheiro do governo federal, ano de pandemia, né, e olha que estão aí brigando por uma tenda, né?